faz a admissibilidade é o próprio prolator da sentença. Agora, quem julga o mérito é o tribunal ad quem. Assim também é o recurso especial extraordinário. Quem faz a admissibilidade é o tribunal recorrido, mas quem vai julgar o mérito é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. Aqui nós temos uma consideração interessante a fazer, porque a repercussão geral, à luz da Constituição Federal e à luz do CPC, somente será analisada, vejam só, o verbo analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você vai me perguntar, será que não seria possível o órgão ad quem, o órgão ACOT, desculpem, o Tribunal de Justiça ou TRF, analisarem a repercussão? Não pode. Saiu recentemente um informativo dando poderes ao Tribunal de Justiça, ao TRF, para que eles possam fazer um exame de prelibação. Mas é um exame diferenciado. Na verdade, o que se está fazendo é só dar vigência à lei. Porque se a lei estabelece que a repercussão geral deve ser inserida na preliminar do recurso extraordinário, quer dizer, deve ter uma preliminar no teu recurso dizendo, da repercussão geral. Se você não colocar essa epígrafe da repercussão geral e a argumentação, o Tribunal de Justiça ou o TRF, ou seja, o Tribunal de Origem, não precisa admitir o recurso. Você vai me perguntar, quer dizer então que agora o Tribunal de Justiça e o TRF podem analisar a repercussão geral? Não, meus amigos. O que eles podem verificar não é a gravura, é a moldura. Eles podem verificar a forma. Se eu colocar repercussão geral, mas escrever só abobrinha, o Tribunal de Justiça, ou TRF, tem que admitir o meu recurso e mandar para o Supremo. E aí o Supremo vai verificar se há ou não a repercussão. No conteúdo, o que o Tribunal de Justiça e o TRF hoje podem analisar, o que está confinado no seu campo de cognição, é verificar se há esta preliminar. E esta é a exigência legal. Essa é a exigência legal. Se houver a preliminar, o TJ e o TRF não podem investigar o mérito, verificar se há ou não repercussão naquele caso. Mesmo que ele tenha uma opinião sobre esse assunto. Já vai determinar a sua remessa imediata para o Supremo Tribunal Federal. Contudo, se não houver a preliminar, autoriza-se ao Tribunal de Justiça e ao TRF sumariamente indeferir um recurso. Na verdade, é uma questão lógica. Para que vai subir um recurso para o Supremo Tribunal Federal se não há o requisito da repercussão geral? Ele será, na instância superior, sumariamente indeferido. Tá ok? Vamos à próxima pergunta, então. Professor Renato, a repercussão geral está sendo útil para diminuir os recursos do Supremo? Hoje, meus amigos, nós podemos já dar uma posição um pouco mais fundamentada. Até alguns meses atrás, nós não tínhamos isso muito bem estabelecido. Quando eu falo meses, eu posso até passar um ano, 14, 15 meses. Hoje nós podemos dizer que a repercussão geral está fazendo, vamos dizer assim, sucesso. Não só a repercussão geral, como uma técnica parecida que o recurso especial vem adotando, de julgamento de processos repetitivos. Então está diminuindo o impacto. Na verdade, tudo o que se fizer para diminuir o impacto desses recursos nos tribunais superiores é válido. Inegavelmente, a repercussão geral está sendo útil. Na verdade, é uma crítica que eu sempre faço e eu acho importante que vocês entendam isso. Somente é possível entender a existência ou inexistência da repercussão geral, somente é possível verificar a existência ou inexistência de recursos em processo ou institutos de processo se houver um estudo estatístico sério. Enquanto não houver estatística no Brasil, e na verdade hoje pouquíssimos tribunais fazem isso, diga-se de passagem, não há como se criticar ou se elogiar institutos. Então é importante que se entenda, apenas à guisa de exemplo, a doutrina odeia os embargos infringentes. Os embargos infringentes consistem num recurso previsto no artigo 530. Todo doutrinador critica os embargos infringentes, dizendo que eles consistem num recurso de segunda fase, numa apelação de segundo tempo, num recurso protelatório, que é um recurso tão ruim que só existe no Brasil, que havia em uma série de ordenamentos e hoje só existe no Brasil que nem duplicata. Só que não há nenhum estudo estatístico firme que verifica se os embargos infringentes vêm ou não reformando as decisões. E aqui a regra é simples. Se os embargos estiverem reformando as decisões,
Os embargos devem permanecer no sistema. Contrário senso, se os embargos não vêm alterando as decisões, que eles sejam expurgados. É assim que funciona a regra de processo. Essa é a grande diferença entre direito civil e processo. É muito mais difícil você errar uma lei material do que errar uma lei processual. Nós somos como cobaias mesmo em processo. Porque no direito material, a gente trabalha, como Agnes Heller fala, numa autodomesticação. Você verifica como as pessoas caminham, como as pessoas se conduzem, como as pessoas se comportam em relação a determinada situação jurídica, e com base nisso cria uma lei. Então é difícil você, vejam, não quero dizer que isso não seja possível, mas é mais difícil você errar uma lei civil. Porque a lei civil, na verdade, ela é uma fotografia, ela é um retrato daquilo que acontece na sociedade. Agora, processo nós somos cobaias. Porque o Estado deseja criar um instituto para poder otimizar o trabalho dos juízes, para poder criar uma efetividade processual, para diminuir a distância entre a petição inicial e a sentença. Nem sempre isso é possível. Basta vocês pensarem, para não me alongar mais, na tutela antecipada. A tutela antecipada tem 2 incisos que prevêem as suas modalidades, sem prejuízo de uma terceira que é discutida. O primeiro caso é o de urgência, e o segundo caso é de dano por abuso protelatório do réu. Eu pergunto a vocês, quem nunca ouviu falar em tutela antecipada pela urgência? É quase pleonasmo. Quando alguém pede tutela antecipada, alguém lhe pergunta, você está com urgência? Porque o inciso 1 tem ampla eficácia dentro do território nacional. Agora eu pergunto a vocês, quem aqui já viu tutela antecipada por dano, por abuso do direito de defesa ou manifesto proposto protelatório do réu? É muito difícil na prática. É típica frase que nós não gostamos de usar, mas a lei não pegou. Tá, ok? Então, hoje a repercussão geral ela vem sendo bem adotada, ela vem sendo utilizada e ela vem criando reflexos positivos para os jurisdicionandos. Mas isso tem que ser verificado num estudo estatístico sério e verificar se de fato isso vem diminuindo. Justiça seja feita, o Supremo Tribunal Federal e o STJ são os únicos tribunais do Brasil, os principais tribunais do Brasil, que fazem esse estudo estatístico. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Professor Renato, como ingressa a amicus curiae? Muito bem. Amigo, o amicus curiae, ele vai ingressar no processo sem nenhuma formalidade própria. Eu cheguei a avisar vocês, cheguei a considerar isso com vocês na aula expositiva. O amicus curiae, ele não tem previsão específica, não há um regramento. O amicus curiae, na verdade, é um terceiro que tem um outro tipo de interesse. O interesse do amicus curiae é institucional. E ele sempre vai ser utilizado nas causas, naquelas demandas sazonais, naquelas demandas que tenham relevância jurídica, importância, ou causas que atinjam uma coletividade. Então, por exemplo, controle de constitucionalidade, comissão de valores mobiliários, improbidade administrativa e também nos casos de repercussão geral. Na verdade, vocês vão encontrar hoje no sistema vários autores que têm posições divergentes sobre o que vem a ser o amicus curiae. Há alguns autores que defendem, a gente vai falar sobre isso, que o amicus curiae é Ministério Público. A grande maioria defende que ele é um terceiro institucional, mas com uma feição de perito. O amicus curiae, como ele não tem formalidade para ingressar, como ele não tem forma para ingressar, ele pode ingressar da maneira que melhor lhe aprouver. Na verdade, não há modus operandi, e aí nós seguimos aquela regra. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Como eu disse para vocês, tanto o juiz pode trazê-lo, juiz/ministro, como o amicus curiae pode ingressar por vontade própria, como uma das partes, e aí mais raro, pode trazer o amicus curiae. A única exigência que a lei faz é que o amicus curiae deve ser assistido por um advogado. Tá? É necessário capacidade postulatória para que isso seja possível. Tá certo? Vamos à próxima pergunta. Professor Renato, como se descobre se uma causa tem repercussão geral? Muito bem. Não se descobre de uma maneira a priorística. Não há uma situação prévia que se possa verificar isso. Eu disse a vocês que há 4 requisitos. Relevância política, econômica, social ou jurídica. São as 4 situações que vocês podem enfrentar na prática. Agora, verificar o que é uma relevância política, econômica, social ou jurídica vai depender do caso concreto. Eu cheguei a falar para vocês que o amicus curiae vai, evidentemente, dar uma ajuda, mas é importante que se entenda aqui, vamos pensar no ministro,
no ministro